Aleluia. A graça e a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Alegria muito grande estar aqui com os irmãos pela primeira vez na Renova-me Church. E obrigado, pastor, pelo convite, pela gentileza, foi nos buscar no aeroporto, educação, prestatividade. Tanto eu como o pastor Ulisses estamos muito gratos. Muito obrigado de coração mesmo, viu? Trago aqui, deixo um abraço da minha esposa, meu filho, tem um filho que é pastor, de 20 anos de idade. Eu sei que você pensou que eu tinha 20, mas eu tenho um filho de 20 anos de idade que é pastor, vai casar agora em fevereiro do ano que vem, é claro, né? E uma menina de 8 anos de idade. Então, estou aqui com muita alegria no coração, mas numa correria muito grande, né? A gente saí de casa 4 horas da manhã, acordei um pouco antes das 4, chegamos, descansamos agora um pouco à tarde, vamos descansar mais amanhã durante o dia, porque amanhã temos que sair à noite e prego 2 cultos em Fortaleza amanhã, de manhã e à noite. Então já vamos sair daqui. Que hora? O culto amanhã vai ser que hora, pastor? 17h45, porque 19 horas eu já estou pregando. 19 horas eu estou pregando para por volta de umas 10 horas no máximo eu estar dormindo. Para acordar 4 horas, pegar o voo de Salvador a Recife, Recife, Fortaleza e chegar pregando. Glória a Deus que não é você, né, irmão? Glória a Deus. Essa hora você vai estar dormindo, né? Bom, gente, ali na saída você vai encontrar os nossos livros. Eu gostaria de indicar a você ali alguns livros. Tem 2 livros aqui que são importantes falar com você. Primeiro, esse livro aqui é Arrependimento Profundo e Eficaz. Em 2007 eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu venho de uma família não muito padronal, né? E vou falar isso aqui na divulgação do próximo livro, mas sei que em 2007 eu tinha um problema sério. Eu era viciado em pornografia e não conseguia vencer a pornografia. Quebrava computadores e vencia, daqui um pouco recaía, ficava 6 meses, recaía, 3 meses, recaía, pronto, não conseguia. Um dia eu estava pregando em Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares, um amigo muito querido que eu tenho, estava até de novo agora, esse final de semana passado lá, e nesse dia foi engraçado, porque eu havia ficado mais de 5 horas em pornografia. E aí no final da tarde eu fiz uma oração de Senhor, não me use. Já viu esse tipo de oração? Senhor, não me use. Normalmente a gente ora, Senhor, me use. Mas eu sabia que aqueles milagres estavam me fazendo mal, porque as pessoas criam que eu era um homem de Deus, mas eu sabia que eu não era. Eu queria sentir um homem de Deus. Não bastava as pessoas me dizerem que eu era um Deus, eu queria me sentir um homem de Deus. Então, eu fiz uma oração, Senhor, não me use. Foi o dia que mais aconteceu milagres. Aquele dia, muitos paralíticos andaram, cegos enxergaram, foram milagres assim sobrenaturais. E só que terminou o culto, fui embora para casa no outro dia. Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, olha, hoje nós vamos ter uma conversa muito séria. Eu estava determinado a não pregar mais. Eu sabia que eu tinha que parar, né? Eu estava com problemas, eu tinha que parar. Então eu disse para ela, falei assim, olha, a hora que você chegar, eu vou descansar agora um pouco da viagem, a hora que você chegar, ela saiu com o Jean, nós vamos conversar. Quando ela chegou, eu já tinha tomado banho, já tinha ido dormir. Na metade da noite, o meu filho pediu água, estava uma chuvinha fina em Curitiba, desci para pegar um copo com água. Quando eu cheguei na sala de casa, havia um garoto
aparentando uns 4 anos de idade, assentado na sala da minha casa. Aquele garoto passou, subiu a escada, minha esposa, meu filho estavam dormindo. O garoto olhou para minha esposa e meu filho e disse: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Era um anjo terrorista. Mas olha, depois daquele dia, foi das 3 às 6 da manhã, eu chorava tanto que eu não conseguia nem respirar. Foi como se tirasse com a mão. Eu fui na internet, na época a rede social mais evoluída era o Twitter. Eu fui no Twitter e escrevi um monte de posts dizendo que eu ia ficar um tempo sem pregar, isso em 2007. Decidi que eu não ia mais pregar por um tempo. Escrevi os motivos do porquê eu mesmo ia ficar um tempo sem pregar. Um amigo veio e escreveu no direct do Twitter: olá, tudo bem? Eu gostaria de tomar um café com você. Eu olhei aquela conversa e falei assim: tá bom, vamos tomar um café. E tomamos um café. Resultado, esse amigo pastor disse: olha, através desse post seu na internet, eu fui tremendamente tocado por Deus. Você é um homem de Deus, só faz isso quem é um homem de Deus. E eu fui tocado por Deus para começar um congresso de santidade no ministério. E aí nasceu em 2009 o Casa de Zadok, que é um evento do pastor Luciano Subirá. De acordo com o pastor Luciano Subirá, que foi o que prefaciou esse livro, esse é o melhor livro que ele leu na vida dele. Arrependimento profundo e eficaz. Ele vai chocar você, tanto que é forte esse livro. Tem um amigo meu, que é o pastor Luiz Hermino, que ele costuma dizer assim, ó: vai bater em cavalo que gente não aguenta. Então esse livro aqui é o seguinte: ele tem abençoado milhares de pessoas no Brasil todo, ele já é um best-seller por muitas vezes. Arrependimento profundo e eficaz. Você vai chorar muito ao ler esse livro, mas será tremendamente mudado e tocado pelo Espírito Santo através desse livro, Arrependimento Profundo e Eficaz. Outro livro que eu quero indicar a você é esse livro Incrível Graça. Esse livro aqui é a minha história, a história dos meus irmãos. Com 9 anos de idade eu peguei a minha mãe na sala de casa traindo o meu pai. Eu vi a cena e ela viu o que eu vi. Eu tinha 9 anos de idade. Uma semana depois, chegamos da escola. A minha mãe, ela tinha um caminhão na porta de casa. Ela encheu o caminhão com a mudança. Ela foi embora e não voltou nunca mais. Meu pai pegou os filhos e começou a dar um para um. Então começamos, ficava um tempo numa casa, outro tempo numa casa. A pessoa não aguentava e dava para outro, e dava para outro, e dava para outro. Eu, até os 19 anos de idade, eu não sabia ler e escrever. Eu fui mendigo, morei numa caixa de papelão dos 9 aos 12 anos de idade, na cidade do Gama, no Distrito Federal. Então vendia água, vendia paçoquinha, engraxava sapato, apanhava, batia. Essa foi a minha vida. Com 19 anos de idade eu não sabia ler e escrever. Me casei com uma professora. Ela me estimulou aos estudos, me ensinou as primeiras escritas. Com 25 anos de idade eu tinha concluído o estudo. Na época não era supletivo, era uma espécie de Mobral, algo nesse sentido. Depois virou supletivo, hoje virou EJA. Tinha terminado todos os estudos. Com 35 anos de idade fiz 2 faculdades, me tornei professor de uma. Hoje são 22 livros escritos, são 6 livros em 3 idiomas, são 3 best-sellers. Por isso que o livro se chama Incrível Graça. E detalhe, somos 5 filhos abandonados pelos pais, sem estudo, sem nada. Os 5 filhos terminou os estudos e os 5 filhos são pastores. Então, por isso que eu disse que você primeiro tem que ler esse livro, Incrível Graça. Esse livro, além de falar da poderosa, incrível graça de Deus,
ele também vai contar o testemunho, ou além dele falar o testemunho, ele também vai falar da poderosa graça de Deus. Mas eu vou te dar uma dica: leia primeiro esse livro Incrível Graça, depois esse livro Arrependimento Profundo e Eficaz. É o morde, ou vamos fazer diferente, leia primeiro Arrependimento Profundo e Eficaz, e depois o livro Incrível Graça, é o morde e o assopra. Tá bom? Então primeiro você apanha, depois você leva uma aliviadazinha, bem de leve. Outro livro que eu quero indicar a você é esse livro, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Gente, eu estou há 25 anos no ministério, 42 anos de idade. O Luciano Subirá disse que eu tenho 42 de idade e 60 de ministério. Talvez ele fale isso pelo monte de história que a gente conta, né? Comecei muito cedo no ministério. Então, esse livro aqui, ó, presta atenção. Ele não só vai te ajudar a receber a cura, como ele também vai te ensinar a operar através desse dom tão poderoso de cura. Uma das coisas que eu costumo dizer no reino de cura, não é para desanimar ninguém que veio para ser curado, mas é a realidade. Diz para o pastor, no reino da cura divina, se você for entrar no reino do sobrenatural, aprenda que você tem que aprender a lidar com frustração. Não é todo mundo que você ora que é curado. Então quem não puder ou não souber lidar com frustração e tiver preocupado com reputação, não entra nesse ministério. Porque eu tenho controle sobre a minha fé. E olhe lá, hein? Às vezes nem sobre ela eu tenho controle. Às vezes eu penso que eu estou com fé e não estou. Eu tenho controle sobre a minha fé, mas para acontecer um milagre não tem que ter só a minha fé. Tem que ter a fé de quem eu vou orar também. E tem também a soberania de Deus. Eu não tenho controle sobre das duas coisas. Eu não tenho controle sobre a sua fé e não tenho controle sobre a soberania de Deus. Eu não mando nela. Então você pode orar, injetar fé, e você pode estar consagrado e orar para que uma pessoa seja curada. Se ela não tiver fé, diz a Bíblia que Jesus estava em Nazaré e ali ele não pôde realizar nenhum milagre. Notem que a Bíblia não diz que ele não quis. O que é pior, diz que ele não pôde. É de poder mesmo, ele não pôde realizar nenhum milagre. Por quê? Por causa da falta de fé das pessoas. E de quem nós estamos falando? De Jesus. Agora, esse livro aqui, além dele te instruir, te ensinar a operar na área de cura, ele também vai te dar muita fé para ser curado. Eu tenho aqui testemunhos de curas sobrenaturais. Aqui eu tenho um testemunho de uma mulher em Antuérpia, na Bélgica, a primeira viagem minha à Europa, isso há muitos anos atrás. Ela era muçulmana e ela era surda, e o marido dela levou ela no culto e disse o seguinte: se a minha mulher for curada, nós todo mundo vamos seguir Jesus. Falei, você promete? Ele disse, prometo. Falei, você tem certeza que você está falando? E aqui está o testemunho dela. Ela foi curada e toda a família foi batizada depois. Então esse livro aqui, ó, Curando os Enfermos em Nome de Jesus, é um sobrenatural na sua vida. Eu tenho aqui 2 livros de avivamento. Esse aqui, Transferência de Unção, a história do maior avivamento da terra. Eu vou falar sobre isso hoje. Em 2019, antes de começar a pandemia, Deus me deu uma palavra. Eu estava entrando dentro do avião, indo pregar na cidade de Boston. E dentro desse avião, veio a voz do Senhor e disse, abre o computador que eu vou te dar uma mensagem. Eu abri o computador e eu pensei que viria um sermão. 8 horas depois, foi um livro. Esse livro começa com o seguinte conteúdo: eu vou fazer 3 coisas no mundo nos próximos anos. Alguém aí se lembra?
Meu Deus, irmã, você vai ter que ganhar um livro agora. Vem aqui pegar o livro. Pandemia, guerra e um avivamento. Esperta, irmã, hein? Já grudou e já pediu transferência de unção. Como não sou boba, me dá a mão aqui e transfere a unção, ela falou. Essa tá maratonando o YouTube. Já eu conheço, eles brincam que é Hernaniflix. Maratonando o YouTube. Então, foi exatamente isso que o Senhor me disse. 3 coisas eu vou fazer no mundo nos próximos anos: pandemia, guerra e depois um avivamento. Então, nós estamos na fase do que agora? Do que? Nós estamos entrando na estação de avivamento. E será o maior avivamento da terra. Agora, eu tenho orado, eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Você quer fazer parte desse avivamento? Eu preciso que você leia 2 livros para isso. Esse aqui, esse pequeno aqui, ó, que a irmã falou ali, ó. A história do maior avivamento da terra. Vou pregar sobre isso agora. E esse livro, Corações Profundos, Revelações Profundas. De todos os livros que eu falei aqui, pastor, qual é o melhor, o mais importante? De todos os livros que eu falei, todos têm importância. Eu falei aqui de 5 livros, com esse aqui. Se você perguntar qual que eu gosto mais, eu te pergunto: quantos filhos você tem? Você vai me dizer mais de 2, eu vou falar: qual você gosta mais? Eu gosto de todos. Mas em nível de importância de hoje, a mensagem hoje que a igreja precisa, o livro mais importante de todos é esse aqui. Corações Profundos, Revelações Profundas. Vou te explicar o porquê. Jesus disse: vocês não conseguem orar comigo no mínimo 1 hora, 60 minutos. Ele falou ou não falou? Agora, por que Jesus usou o termo no mínimo 1 hora? Porque era o tempo de oração de um sacerdote. Era o tempo de oração, apesar que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas cada vez 1 hora, 60 minutos. O sacerdote no Velho Testamento, ele gastava 1 hora dentro do tabernáculo orando. E agora, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Que o título para a igreja no Velho Testamento é sacerdócio, geração santa, geração eleita. E no livro de Hebreus, nós somos chamados de sacerdotes. Ele nos fez reinos e sacerdotes. Então a função sacerdotal hoje é de cada crente. Por isso que Jesus usou o termo: vocês aí, discípulos, não conseguem orar no mínimo 60 minutos. Mas pastor, como orar então 60 minutos? Irmão, se o Espírito Santo lhe ensinasse um modelo de oração que você oraria 60 minutos sem perceber, você oraria? Levanta a mão, bem alto. Pois aqui eu tenho até o gráfico para você. Esse livro aqui, ó, no final eu falo: corrida de oração pelo tabernáculo. Como orar por 1 hora? Deus, você precisa entender o seguinte: Salmo 84, no versículo 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma nela aí desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si, e eu encontrei os teus. Agora presta atenção na palavra: não é teu altar, é teus altares.
Porque dentro do tabernáculo tem 6 altares que o sacerdote tinha que passar de um por um e orar neles, 6 altares, e aí completava os 60 minutos até a Arca da Aliança. Todos esses altares representam alguma coisa hoje. Aqui no livro eu te mostro em detalhes o que cada altar representa e como orar em cada altar. Você só terá uma vida cristã saudável quando esses 6 altares forem reconstruídos dentro da sua casa. Aí sim você tem o altar de Deus dentro de casa, a Arca da Aliança dentro da sua casa, a presença de Deus dentro da sua casa. Mas como funciona isso, pastor? Aí eu não vou falar mais, irmão, você tem que comprar o livro. Existe um segredo agora aqui, se chama marketing. O Silvio Santos que me ensinou. Aí você tem que ler o livro. Esse livro aqui, Corações Profundos, Revelações Profundas, hoje é o livro mais poderoso que eu escrevi em toda a minha vida. Teve vezes que eu orei mais de 12 horas para escrever esse livro. Aqui tem um prefácio da minha esposa que fez. Eu não contei. Eu contei porque ela contou quantas horas, de 5 da manhã ao meio-dia, ou 12 horas orando para escrever esse livro. Esse livro veio direto do meu quarto de oração. Sabe como que esse livro foi escrito? Peguei o celular, muitas vezes no meu tempo de oração, e ali, ó, no bloco de notas. Desse jeito. Então, um livro que veio direto do quarto de oração, irmão, imagina a bomba que esse livro vai ser na sua vida. Eu me garanto, eu me responsabilizo, que ao final desse livro, você estará orando pelo menos 1 hora. E aí, olha, eu tenho na nossa igreja crianças que oram mais de 1 hora. Eu tenho gente que começou orando mais de 1 hora. Mas pastor, a gente tem que orar quando tiver com vontade. Não, você trabalha quando você está com vontade. Você nunca vi ninguém dizer, uhul, segundou. É só sextou, né? Sabe por quê? Porque vontade, motivação não te leva a lugar nenhum. O que te faz vencer na vida é disciplina. Você não sai para trabalhar motivado. Você vai trabalhar porque você tem que trabalhar, senão passa fome. Porque você é disciplinado. A vida de oração não se faz só porque quando eu estou com vontade. Você nunca vai ter vontade de jejuar. Estou na vontade de fazer um jejum. Você não tem noção, amigo. Você acha, eu acordo de madrugada para orar. Você acha que eu acordo 4h30 da manhã para orar? É hora de orar. Yes. Você nem imagina, irmão. Eu oro porque eu sou e tenho que orar. Sou disciplinado. Nós estamos fazendo uma promoção aqui para quem quiser adquirir os livros, tá bom? Esses livros maiores aqui, ó, esses maiores que tem mais de 200 páginas aqui, cada livro aqui é R$40. E olha, deixa eu falar uma coisa para você, a gente só conseguiu trazer o que está ali. Tem quase nada de livro, não tem mais. É o que tem ali, está ali. Cada um desses é R$40. Esses livros menores aqui, Transferência de Unção e Curando os Enfermos, é R$35 cada livro. Nós estamos fazendo uma promoção dos 5 livros, R$170, 5 livros por R$170. Você pode fazer até em 3 vezes no cartão de crédito, pode lá parcelar, tem o Pix também, e vai ser uma bênção na sua vida. Joel capítulo 2, no versículo 12. Não tem mais, o que tem, eu acho que nós temos ali, ó, se você for montar o kitzinho ali dos livros, nós temos no máximo, estourando 30 kits desse aqui de livros. Se você quiser adquirir um kitzinho, você tem que se apressar depois, tá bom? Joel 2, versículo 12 em diante, se puder colocar na tela, por gentileza. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e com prantos.
Espírito Santo, fale conosco agora. Fale com a sua igreja. Esconda-nos atrás de ti. Fale a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós cremos que Deus pode trazer sobre nós um poderoso reavivamento. Deus levantou Joel em um tempo de crise avassaladora, um tempo em que a casa de Deus estava abandonada. Ninguém se importava mais em servir a Deus e obedecê-lo. Um tempo em que os sacerdotes se embriagavam e o povo não buscava mais a Deus. Um tempo em que a nação inteira dava as costas para Deus e blindava o pecado. Nesse período, Deus levantou o profeta Joel para chamar a nação ao arrependimento. E a nação não se voltou para Deus. Eles estavam duros, impenitentes. Então Deus manda seus juízos. Vieram gafanhotos em 4 bandos diferentes e acabaram com as campinas, com os pastos, as plantas e toda a colheita. Deus manda fome, Deus manda seca, Deus mandou a miséria, mas mesmo assim eles não se arrependeram. O gado gemia, porque não havia comida e nem bebida. Deus mandou fogo e destruiu ainda o que restou. Deus começou então a levantar uma terrível e impetuosa nação malvada com seus exércitos cruéis que começaram a marchar em direção a Jerusalém. Nesse período, Joel levanta a voz para dizer que esses fenômenos naturais de seca, fome, fogo, gafanhotos, juntamente com seus exércitos das nações vindo e marchando contra Jerusalém, era apenas um símbolo do grande dia de Deus, da ira de Deus, que recairia sobre o povo se eles não se arrependessem. Era um tempo de muita crise, pois é nesse momento que Deus coloca na boca do profeta Joel uma palavra de esperança, e Deus chama o povo ao arrependimento. Preste muita atenção, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem que o povo se volte para Deus. Não existe avivamento sem um movimento de santidade e de oração. Não existe avivamento antes de um amassar de Deus, antes que Deus amasse uma nação, antes que Deus amasse um povo. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Essa mensagem aqui não é uma mensagem do profeta Joel apenas para 2.700 anos atrás. É uma palavra para mim e para você, para nós, para a igreja contemporânea nos dias de hoje. Avivamento é uma necessidade. Avivamento é urgente. Se o avivamento não vier nos próximos 5 anos, ninguém ficará de pé. Jesus, uma certa feita, estava pregando e dizendo: se o Filho do Homem, e quando o Filho do Homem vier, achará alguém crendo na terra, achará fé na terra. Eu estou desesperado pela mensagem única dos dias de hoje, e eu acredito de fato ser um dos mensageiros de Deus para preparar a igreja para um poderoso avivamento. Eu acredito que Deus levantou não somente a mim, mas outros irmãos para preparar a igreja para a mensagem de avivamento. Agora, o que é avivamento? Antes de entendermos o que é avivamento, temos que entender o que não é avivamento. Avivamento não é um movimento. Avivamento não é um evento. Avivamento não é algo aparentemente bom. É evidente que os conceitos que nós temos de avivamento precisam ser refeitos, precisam ser feitos de novo. No Brasil, nossa ideia de avivamento é movimentos. Avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha.
Pedir avivamento ou esperar por avivamento sem prepararmos o caminho de Deus é como que atravessar o carro na frente dos bois. Avivamento é uma necessidade urgente da igreja, de tal forma que nós não merecemos avivamento. Avivamento não vem porque merecemos, avivamento vem porque precisamos. A ideia de avivamento na Bíblia é um corpo morto na beira do caminho, putrefando, em estado de decomposição, e o Senhor revivendo esse corpo. Se nós começarmos a pregar sobre avivamento, e isso é tão importante, avivamento é tão necessário, mas tão necessário, que se Deus começar a levantar a igreja para pregar sobre avivamento, é porque tem algo na igreja dele, de forma geral, que ele não está gostando. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia Sagrada diz, através da boca do apóstolo São Paulo, que nos últimos dias viria uma terrível apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé propositadamente. É quando as pessoas são levadas a abandonar a sua fé. E elas abandonam essa fé quando temos um acúmulo de heresias, quando temos um acúmulo de heresias misturado com pecado e imoralidade no meio da igreja. Como que Deus responde a essa apostasia? O antônimo de apostasia é avivamento. Avivamento é o que blinda a igreja da apostasia. Avivamento é o contra-ataque de Deus. Então veja, na realidade, avivamento não é uma ação de Deus, é uma reação de Deus ao desvio, à frieza e apostasia da sua igreja. Eu vou dizer de novo, avivamento é quando Deus reage, avivamento é quando Deus contra-ataca, avivamento é quando Deus ataca o que estava atacando a sua igreja. Presta atenção nisso. Avivamento é quando Deus ataca aquilo que estava atacando a sua igreja. Você entendeu? A própria palavra avivamento sugere isso. Avivamento, presta atenção, isso é muito importante para que você compreenda o que é avivamento. Avivamento não é um mover de Deus com o mundo. Avivamento não é um agir de Deus com o mundo. Avivamento é algo que Deus faz porque algo estava atacando a igreja dele. Então avivamento é a resposta do céu a uma pergunta feita a Deus: onde está, Senhor? Quando a igreja está se desviando, quando a igreja está esfriando, quando a igreja está indo a bancarrotas, quando a igreja está perdendo a sua essência, quando a igreja está perdendo o primeiro amor, quando a igreja está perdendo o fervor espiritual, quando a igreja abandona a vida de oração, quando a igreja abandona a leitura da Bíblia, quando ela começa a operar no automático, então Deus vem e reaviva a sua igreja. Abacuque capítulo 3, no versículo 2, o profeta Abacuque diz: Senhor, conheço a tua fama, sei o que o Senhor é capaz de fazer, reaviva a tua obra, faz de novo de tempos em tempos os mesmos feitos que fizeste no passado, faz conhecida a tua obra em nosso tempo. O profeta Abacuque nos dá uma declaração, a mesma declaração do apóstolo Pedro, e ele está dizendo o seguinte: Senhor, em cada geração aviva a tua obra. Presta atenção, nenhum texto de avivamento na Bíblia aponta para o mundo. Todos os textos de avivamento na Bíblia apontam para a igreja. Temos que separar isso. Evangelismo é uma obra da igreja no mundo, e avivamento é uma obra de Deus na igreja. Deus não aviva o mundo, Deus aviva a igreja evangeliza o mundo. Avivamento é um feito de Deus com o povo dele. É quando Deus interage com a igreja e ele começa a agir na nação através dessa igreja avivada. Por isso que o texto de Joel
Primeiro Deus começa amassando a nação, para que a nação se volte para Ele, volte a buscá-lo, e volte a ter uma natureza dessa busca mais pura. Porque o nosso problema é entendermos como que Deus e por que Deus nos chama. A primeira coisa que você precisa entender é que o clamor por avivamento passa por um processo de uma volta urgente para Deus. Aqui no contexto de Joel 2, versículo 12, o Senhor está reclamando o povo dele, há uma volta urgente para Ele. Vamos ver primeiro a natureza dessa volta. Em primeiro lugar, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. No versículo 12 ele diz: voltem-se para mim. Isso está falando de uma volta a uma relação pessoal com Deus, porque às vezes a nossa relação com Deus é apenas institucional. Às vezes nós nos relacionamos com a igreja, às vezes nós nos relacionamos com os irmãos, às vezes nós nos relacionamos com alguns rituais, às vezes temos uma relação com o grupo de louvor, temos uma relação com o ministério infantil, temos uma relação com os irmãos da intercessão, temos uma relação com o grupo de jovens, mas muitas vezes não há uma relação entre nós e Deus. E aqui no texto o Senhor começa dizendo: convertei-vos a mim, voltem-se para mim. O Senhor está falando da igreja dele. Malaquias também fala desse tempo. Malaquias reclama até mesmo dos cultos. Ele disse: vocês têm cultos hipócritas, o culto de vocês não me agrada, vocês têm orações repetitivas. E ele diz mais: eu preferiria não ter igreja aberta do que ter cultos hipócritas. Outros profetas menores também têm a mesma reclamação, como Zacarias, como Obadias, como Amós, como o próprio profeta Joel, nós estamos vendo aqui, como Malaquias, como Oséias. Todos eles têm a mesma queixa, dizendo que o povo se afasta de Deus e começam a ligar o botão no automático, mas não tem uma vida cultural, cristã cultural, não tem uma vida de espiritual dentro de suas casas, não há uma vida espiritual, não há uma vida espiritualizada, não há um altar para Deus dentro de sua casa. É mais ou menos assim: se a igreja fizer uma campanha de oração, então eu oro. Se a igreja fizer uma campanha de jejum, então eu jejum. Ou seja, nós terceirizamos a nossa fé a Deus, institucionalizamos o nosso culto a Deus. O nosso culto se tornou institucional. Se a igreja fizer alguma coisa, eu faço alguma coisa para Deus. Ou seja, a minha vida espiritual está institucionalizada, mas não há um altar para Deus dentro da minha casa, uma iniciativa minha de buscar ao Senhor por mim mesmo. Então muitas vezes nós nos relacionamos com a igreja, nos relacionamos com os irmãos, nos relacionamos com os rituais, nos relacionamos com o departamento do qual eu trabalho na igreja, mas não há uma relação entre mim e Deus, um horário que eu chamo de meu horário para buscar a Deus. Até meu cachorro tem um cantinho dentro de casa e às vezes eu não tenho. Às vezes Deus não tem um lugar dentro da minha casa em que eu chamo de lugar da oração. Um lugar para chamar Deus, para chamar de nosso lugar, Senhor. Esse é o nosso lugar. É o lugar onde eu vou ali para buscar a Deus, para ter uma relação com Deus. Deus está dizendo: eu quero que vocês se voltem para mim. Eu quero que vocês voltem a ter uma relação pessoal comigo, a uma comunhão íntima comigo. Ainda no versículo 12 nós temos que entender também que é uma volta com profundidade. Ele diz assim:
convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A coisa mais complexa que vejo hoje em dia é o coração. Agora eu falo do meu. Davi disse: sonda, Senhor, o meu coração. Mas o grande problema hoje em dia é a superficialidade na busca por Deus. Se eu vou orar, eu oro de maneira superficial. Se eu vou jejuar, eu jejuo e não me entrego totalmente ao jejum. Se eu vou ler a palavra, eu não faço isso de todo o coração. Estamos vazios, secos, superficiais. Não é uma busca intensa, apaixonada. Não é como os discípulos no caminho de Emaús, queimava o nosso coração enquanto ele falava. Não há paixão em nós pelo Senhor, há uma religião. Você sabe o que me assusta? Isaías 44 diz que o Senhor vai derramar água sobre os sedentos, ou seja, se eu não estou sedento, a água do Espírito nunca virá sobre mim. É somente sobre os sedentos que Ele vai derramar água. É por esses e outros motivos que Deus nos amassa, da uva amassada que se faz o vinho, do trigo amassado que se faz o pão, da azeitona amassada que se faz o azeite. É por esses e outros motivos que Satanás te exalta, Satanás te abate e depois te exalta, ou te exalta e depois te abate. Vamos falar isso na ordem certa. O Senhor primeiro te abate para te exaltar depois. Satanás primeiro te exalta para te abater depois. E por que Deus faz isso? Porque nossa carne, ela ama o ego. Nenhum ego será glorificado, nenhum ego será exaltado. Então Deus te abate primeiro para te exaltar depois. Primeiro Ele abate o orgulho de uma nação, para depois exaltar ela. Essa nação está sendo abatida já há alguns anos. E eu te digo isso porque, te explicando isso, como aconteceu agora na Ucrânia. Por que Deus fez isso com a nação de Israel? Primeiro vem 4 bandos de gafanhotos, depois vem a guerra, depois vem peste, depois vem doenças, vem fome, vem seca, e o povo não se quebranta para Deus. Por isso que quando começou o ano de 2019, o Senhor me disse: eu vou fazer 3 coisas no mundo nos próximos anos. Vai vir uma pandemia, uma guerra e depois um avivamento. Deus está nos amassando. Tanta gente ficou desesperada agora na eleição. Não é possível, nós oramos tanto, como pode acontecer isso? Deus está amassando esse país. E por que Deus está amassando esse país? Porque Ele está nos preparando para o maior avivamento da história. O maior avivamento que a terra já viu será maior que Brownsville, Pensacola, será maior que o avivamento de John Wesley, será maior que Atos 2, será maior que o maior avivamento que a terra já viu. E esse país vai viver e vai espalhar esse avivamento. Por isso Ele está nos amassando, e aquele que entender isso vai produzir mais rápido azeite que qualquer outro. Eu vou te explicar isso de uma maneira mais simples. É somente sobre os famintos que virá o mais de Deus, nunca sobre os superficiais, acomodados, os rasos. Você já sentiu sede alguma vez? A sede é diferente da fome. Quanto mais você sente fome, o estômago dói, reclama, mas passa um dia, 2 dias e a dor vai embora.
Mas com a sede é diferente. A sede ela é implacável, ela tortura, ela esmaga. Quanto mais tempo você sentir sede, mais rápido você morre, mais dor. A dor ela só aumenta quando você está com sede. Em Isaías 44 diz que é a terra seca que tem que clamar pela chuva. É que a água é derramada sobre os que estão com sede, é sobre os sedentos, sobre aquele que tem muita sede que será derramada a água. Existe um avivamento soprando sobre nós. Existe um negócio vindo sobre nós. Existe um negócio sobre o céu do Brasil, que você tem que tirar os olhos das circunstâncias. Tira os olhos do atual estado político que você está vendo. Volte os olhos para o lado espiritual. O pior momento do mundo sempre é o melhor momento da igreja. É na hora que o mundo está indo de mal a pior, que a igreja vai de melhor, de melhor, de melhor. É na hora que o mundo está sem resposta, que Deus levanta a igreja. Chegou a hora da igreja se levantar com poder. Chegou a hora, e a promessa do Senhor é que Ele iria começar com nossos filhos. É a hora que o Senhor vai levantar. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos serão profetas. Não está dizendo que seus filhos serão perdidos, não está dizendo que seus filhos serão criminosos, não está dizendo que seus filhos serão terríveis, está dizendo que eles irão profetizar. Da boca dele que vai sair a profecia, da boca deles que vai sair o mover, da boca deles que os mortos irão ressuscitar. Esse é o nosso tempo, 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 esse é o seu tempo, esse é o seu tempo, esse é o seu tempo. Se levante, igreja, chegou a nossa hora. Eu estou tomado de uma convicção do que Deus vai fazer. Nós temos uma equipe em loco na Ucrânia, aproximadamente 40 a 50 missionários que estão na Ucrânia. Fiquei muito feliz com o trabalho missionário da igreja. Nós temos várias frentes de trabalho missionário, e essa equipe na Ucrânia, eles estão lá e tem que estar com colete, igual na Índia, pronto para morrer. E quando eu estive lá com a minha família, sentei com um casal de missionários em loco, e conversando com Joseph, eu disse: Joseph, como que está a Ucrânia? Ele disse: como você está vendo, pastor, é cena de guerra, tudo é guerra, apocalipse, tudo destruído. E as igrejas? Ele disse: 90% das igrejas fecharam as portas. Escute o que você está ouvindo agora. 90% dos pastores foram embora da Ucrânia. Falei: e você? Por que você não vai embora? Ele disse: eu? Capaz, não vou embora de jeito nenhum. Mas por quê? Falei: olha, vou ser bem honesto, no início me desanimou muito. No início, a igreja sofreu demais. Nós tínhamos 2.000 membros. A igreja caiu para 256 membros. Ele me contando. Hoje a igreja, ele falou, hoje a igreja passou de 3.000 membros. Mas no início passou para 256 membros. Falei: tá. E você ficou feliz? Ele disse: muito feliz. Antes eu chamava para orar, eu tinha 2.000 membros, o povo vinha só na ceia na igreja. Uma vez por mês, lotava a igreja. Vinha, tomava a ceia e ia embora. Chamava para orar, vinha 200. Chamava para jejuar, 100 jejuavam. E aí, depois da guerra, agora eu chamo para orar, vem todos. Eu chamo para jejuar, vem todos. Eu chamo para buscar Deus, a igreja lota. Se tem culto segunda, terça, quarta, a igreja está lotada. Fazem fila para entrar na igreja agora. Eu falei: mas qual é o segredo?
O segredo é o Putin. Qual é o maior avivalista da Europa? Ele falou, é o Putin. Qual é o segredo do avivamento na Europa? É o Putin. Putin está trazendo um avivamento na Europa. Falei, mas isso não é pesado dizer? Falou, pastor, é. Mas tem uma coisa que fez a igreja voltar-se para a oração. O pior momento do mundo é o maior momento da igreja. Eu vou te dar 2 textos agora, põe para mim na tela, Malaquias capítulo 4, versículo 1. E preste muita atenção, que eu quero vibração agora, em muita vibração mesmo, porque esse texto, são 2 textos. O primeiro texto, preste muita atenção no que você vai ouvir. A primeira coisa, ele vai falar de 2 profecias se cumprindo no mesmo tempo. Mas antes de mostrar o texto para você entender o que eu estou pregando, você entender que quando Deus fala na Bíblia de profecia, Ele fala a 3 povos distintos na Bíblia. Há um povo que Ele chama de Israel, há um povo que Ele chama de gentil, e há um povo que Ele chama de igreja. Se você não souber interpretar quando Deus está falando, ou para quem Ele está falando, você vai confundir as profecias. Por exemplo, a profecia na Bíblia que é para Israel, que não vai se cumprir conosco. Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. Não vai ser aqui, vai ser lá. O templo que será reconstruído será lá, não será aqui. Quando Jesus iria nascer, ele iria nascer lá, não é aqui. Então é uma profecia ligada a Israel, que não tem como acontecer conosco. Eu te dei alguns exemplos e tem muitos outros exemplos de profecias que estão ligadas a Israel, aquele pedacinho de chão ali, e não vai acontecer conosco. Quer ver? Tem outras profecias que vai acontecer com o mundo, que não é nem conosco e nem com Israel. E a profecia que vai acontecer conosco, que não tem a ver com Israel. Por exemplo, a descida do Espírito Santo é com a igreja. Que coisa legal, né? Você quer ver? Presta atenção nesse texto. Toda vez que você lê a palavra chegará o dia ali no singular, é o dia da vinda do Senhor. Porque certamente vem o dia, agora está apontando para os nossos dias. E o texto diz, ardendo como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará nem raiz nem ramo algum. Quando eu pego esse texto, raiz nem ramo algum, me lembra as próprias palavras de Jesus em Mateus 24. O texto está deixando claro, que mostra uma profecia que você fala, que texto terrível. Onde é que vai se cumprir esse texto? Agora aqui nós temos uma profecia para o mundo. O que é que nós temos aqui? Um mundo sofrendo, um mundo padecendo, um mundo em crise. Agora, nós temos outra profecia para o mesmo tempo. Verso 2, eu quero vibração agora, vamos lá. Mas para vocês, peraí. Temos uma preposição aqui dizendo, eles lá estão sofrendo, eles lá estão caindo, eles lá não vai sobrar nada, tudo no mundo será queimado, vai de mal a pior, mas para vocês, escute bem, eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, um rapaz, uma senhora, chegou e disse, não é justo, o meu filho se suicidou. E ela chorava muito. Isso não é justo. Ver o meu filho se suicidar. E a avó também chorava. A irmã chorava. Eu chamei elas assim, falei, vem aqui vocês 3. Vocês querem viver muito? Ela disse, eu quero. A senhora quer viver muito? Eu quero. Você aí, quer viver muito? Então, se você quiser viver muito, escute o que eu estou dizendo. Não há justiça no mundo. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor para você. Então pare de dizer, não é justo isso, não é justo aquilo outro. No mundo tereis aflição. Não há justiça no mundo. Nada no mundo é justo.
O quanto mais rápido você aprender isso, será melhor. No entanto, há um lugar que tem justiça. Já está entendendo, né? Já entenderam. Diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome. Lembra que lá no início disse que é um mundo injusto, sofredor, que não vai ficar nem raiz nem ramos. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, nascerá o sol da justiça. Fazendo o quê? Trazendo cura em suas asas. Agora olha como faz sentido. Para um mundo destruído, para um mundo sofredor, precisa de uma igreja trazendo. Por isso que o pior momento do mundo é o melhor momento. Aí você entendeu. A igreja é a voz profética, a igreja que traz cura, a igreja que traz a resposta, a igreja que traz a solução, é a igreja que o Senhor levantou. Gente, trazendo cura sobre suas asas. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando as torres gêmeas caíram, todos os voos foram proibidos de voar nos Estados Unidos. O espaço aéreo foi fechado por 2 semanas, quando as torres caíram. Um avião foi permitido voar, de Billy Graham. Billy Graham voou, só ele voou, e pousou em Manhattan, e pregou em cima dos escombros. Ele veio trazendo cura sobre suas asas. Eu vou te falar uma coisa: quanto mais o mundo piorar, mais a igreja se tornará profética. Eu vou dizer de novo. Tem gente que não entendeu o negócio ainda. Pô, eu vou te mostrar aqui, vamos lá, outro texto. Hebreus, capítulo 12, verso 27 e 28. Por favor, Hebreus 12, verso 27 e 28. Vamos lá. Vamos ler isso em voz alta, vai lá. Indico a remoção das coisas que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não se pode ser abalado. Presta atenção. O texto está dizendo que tudo que foi criado e pode ser abalado, será abalado. Por que será abalado? Para que permaneça aquilo que não se pode ser abalado. Então não importa o mundo que você está vivendo, tudo será abalado. Reinos vão cair, reis vão cair, presidentes vão cair, políticos vão cair, nações vão cair, tudo vai cair, mas a igreja não pode ser abalada. Vou te mostrar isso, próximo verso. Portanto, já que nós... Não, mas agora eu quero força aí. Só quem faz parte desse povo que vai trazer o último e maior avivamento da história. Vai lá. Portanto... Pastor, mas estão queimando igrejas na Índia, na China, na Coreia do Norte. Como é que o reino é inabalável? Você está equivocado, irmão. Matam 10, nasce 100. Mata 100, nasce 1000. Mata 1000, nasce 10.000. Você não está entendendo? Crente é sangue sementeiro. Aí que está. Eles são. Pergunta para eles. Esses dias perguntaram um pastor da China: estamos orando pela perseguição na China acabar. Não, na hora não. Você está equivocado, meu irmão. A igreja, ela se levanta com poder no meio do fogo da perseguição. É quando mais pessoas se convertem. Você sabe onde está o maior número de cristãos hoje no mundo? Na China. Você sabe qual é o maior país muçulmano do mundo? Indonésia. Sabe onde tem o país maior número de cristãos no mundo hoje? Indonésia.
Eu estou dizendo para você que Deus tem um negócio para fazer nessa geração. E toda geração precisa viver um avivamento, senão ela se perde. Toda geração precisa viver um avivamento, senão ela se perde. Evan Roberts era um garoto de 13 para 16 anos. De 13 aos 16 anos de idade, porque eu disse 13 aos 16, foi quando Deus deu o país de Gales inteiro para esse garoto adolescente. Ele ganhou 100 mil almas, 100 mil almas. Detalhe, o país inteiro tinha 100 mil habitantes. Ele ganhou 100 mil almas em 2 anos, o país inteiro. Um garoto adolescente. Em 1735, John Charles Wesley, George Whitefield ganharam o seu país inteiro. Naquele país tinha um surto da peste negra. A cidade de Londres tinha 300 mil habitantes. A peste chegou em todos. 100 mil pessoas morreram da peste. Olha só, presta atenção. Antes do avivamento da Rua Azusa teve a gripe espanhola. Antes do avivamento wesleyano teve a peste negra. Deus sempre amassa. Antes da Rua Azusa, 18 dias depois, teve um terremoto que devastou Los Angeles. Deus tem um negócio para fazer nesse país. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aí? Não. E Ele vai contar com vocês. De cada 10 casas em Londres, de cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. 100 mil morreram da peste. Sabe o que Deus fez? Levantou 3 jovens, John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. Esses 3 jovens revolucionaram a Europa. Só John Wesley ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Acabaram com a peste. Napoleão não conseguiu entrar na ilha. Acabaram com a Revolução Francesa dentro da ilha, porque eles se dispuseram a clamar por avivamento. Sabe, eu vou te falar uma coisa sobrenatural. Avivamento é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. É a mistura da urgência do céu com a necessidade da igreja. O céu vê urgência no avivamento da igreja. A igreja tem que ver necessidade nele. Olhe bem para mim, jovens. Talvez eu esteja pregando para jovens aqui que vão abalar o mundo. Para adolescentes aqui que vão abalar o mundo. Com 16 anos de idade eu já estava pregando na Argentina. A minha filha tem 8 anos de idade, já é batizada com o Espírito Santo. Deixe-me te falar uma coisa. Deus está colocando o anseio pela eternidade no seu coração agora. E tem algo que está queimando dentro de você, como Jeremias 20, versículo 29. Jeremias 20, 29. Vamos ler esse texto. O Espírito Santo pôs ele no meu coração agora. Jeremias 20 e 29. Jeremias 20 e 29, por gentileza. Eu quero que você leia esse texto com voz alta. Porque avivamento é quando queima o seu coração pelo Senhor. É quando você volta a aquecer. Avivamento é apaixonar-se de novo pela mesma pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu vou dizer de novo, é apaixonar-se de novo pela mesma. 20 e 29, Jeremias 20 e 29, por gentileza.
29, Jeremias 20, versículo 9. Versículo 9. Por gentileza. Vamos ler em voz alta, vai lá, por favor. Olha o que Jeremias diz: é um fogo queimando no meu coração. Vem aqui, menina, você. Vem aqui. Você gostaria de sentir a unção? Você sabe o que é unção?